Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio 21 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão. Aliás, fiquei sabendo aqui, se estiver lavando a louça também, pode se arrumar em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts aqui dos episódios, teremos outros conteúdos, em outros formatos e todos serão informados por lá, então não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentos. E como você já é de casa, já sabe que se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria de fazer um pedido, aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Quando eu falo aqui de nos seguir no Instagram, seguir no Spotify, de nos avaliar lá no Spotify, eu sei que é repetitivo mesmo, mas é super importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, este é um conteúdo totalmente gratuito, e todos os convidados que gentilmente dividem aqui suas experiências conosco participam também de forma gratuita. Então, mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tem o custo da edição, tem o custo das lindas artes de capa, tem o custo, o tempo de marcar, criar pauta, gravar, postar, editar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, se você está gostando de alguma forma, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo também para outras pessoas. Então, desde já agradeço às pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Você que já foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir no Spotify, que deixou lá suas estrelas, que comentou nos episódios, que pode ter sido, muito bom, gostei, que encaminhou o episódio lá pelo Spotify, que aliás, pessoal, já tenho falado aqui, não precisa ser assinante do Spotify para ouvir, tá bom? Só ir lá, seguir a gente lá e começar a ouvir. É gratuito mesmo para quem não é assinante, ok? Enfim, se puder dar essa força, agradeço muito. E como você já sabe, o Cognamentos está participando do Prêmio MPB, que é o prêmio para os melhores podcasts do Brasil na categoria Saúde e Bem-Estar. E hoje, data de publicação, dia 15 de setembro, é o último dia para você votar nessa primeira fase lá no Cognamentos. Você pode votar uma vez por dia, mas no caso, se você está ouvindo hoje, só ficou sabendo hoje é o último dia. Então, para votar é muito simples, só você acessar lá o www.premiompb.com.br. Você vai clicar em votar, o link também está nos stories, nos destaques aqui, se você quiser olhar. E olha só que legal, como eu falei, dá para você botar uma vez por dia, mas como vai até o dia 15 aí, então se você está ouvindo hoje, se você ouviu na data de publicação e esqueci de votar no Cognamentos, vai lá e dá essa força. Tá? É sempre muito importante aqui lembrar que o nosso projeto, o nosso objetivo aqui é divulgar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E mais um recadinho importante antes de irmos aqui para o nosso episódio. Iniciamos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxiliam negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sobre medida, tanto nas mídias sociais como na loja física ali. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, o seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser pelo @LeplusStudio, Você vai falar lá com o meu amigo, com o Abdul, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E só lembrando uma coisinha, que nós temos um grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de vocês votarem nas artes de capa, trocarem ideia comigo e ainda receberem alguns materiais dos assuntos que nós estamos discutindo. Eu coloco lá também alguns materiais. Então não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram, ir lá nos nossos destaques e lá ter o link para o grupo, tá? Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E é claro,
depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso episódio, um episódio diferente dos outros. Vocês vão ver ali uma conversa com um músico que é psicólogo, também é formado em psicologia, o Rafinha Cusco. Uma conversa tão leve que eu me emocionei por várias vezes falando ali, conversando. Espero que vocês gostem, tanto eu gostei de gravar. E nesse episódio aqui, talvez um dos convidados que mais demorou para conseguir gravar, por causa da agenda do cara, do trabalho dele. E não é uma cobrança, eu estou de verdade, muito feliz de ele poder gravar com a gente. É um cara que lá no meu outro projeto, eu tinha convidado ele, não tinha dado certo, obviamente. E ele está aqui, ele vai se apresentar. Vai ser um episódio um pouquinho diferente, né, do foco que a gente tem aqui. E já era o que eu queria fazer, daqui para frente vamos ter vários assim. Mas, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo, Rafinha. E aí, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado, gente, você que já parou para escutar. Meu nome é Rafinha, assim, né, por aquele apelido que virou o nome. Eu sou músico e psicólogo. Pois é. Essa é a grande receita aí da minha história na música, né? E eu não sei qual veio primeiro no meu coração, mas sei que os dois caminham juntos aí o tempo todo. Então eu sou compositor de músicas, como diz o Murilo Gun, MPP. Ele fala, é música para pensar. Que legal, cara. Não é MPB, é MPP. Eu adorei essa definição. Porra, demais. MPP, eu gostei demais. Uma boa definição mesmo. E, bom, e o Rafinha falou aí, né? A gente se conheceram na faculdade, não propriamente na mesma sala, mas a gente era do mesmo ano ali, né? Ele estava numa outra turma e tal, e a gente foi se trombando. Eu já tive a felicidade de dividir o palco ali com ele algumas vezes, né? Várias vezes. Lá em Itatiba, quando eu tinha a banda aí do Limão Brasil, ele veio gravar com a gente, pô, muito gentilmente. Foi que a gente gravou musiquinha. Cara, eu amo aquela música. O Joãozinho vai colocar aqui um pedacinho de fundo. Essa aqui eu posso colocar, né, Rafinha? Não vou ter que ter problema aqui, né? A gente gravou a musiquinha, né? Musiquinha. Cara, eu adoro aquela música até hoje. Eu toco com os meus filhos aquela música até hoje. Me chame pra brincar também. Vou pular a corda que procura o meu pescoço. Não vou dizer que gosto sem saber o gosto. Comer o chocolate antes do almoço e te beijar depois de lambuzar o rosto. Olha que eu acho ela demais. A gente gravou na Limão Brasil quando eu tinha banda ainda, né? Mas, como eu falei lá no Store que eu coloquei ali no Instagram, o Rafinha, pra mim, é o prototípico da felicidade, assim, de verdade. Ele é um cara que tá sempre de bom humor, sorrindo. Quando eu falo sempre, é claro, né? A gente vai conversar aqui disso, né? Mas ele é um cara muito pra cima, muito alto astral. E isso sempre me cativou. Acho que a questão das músicas dele, agora a música pra pensar faz mais sentido ainda, né? São músicas simples, né? Assim, de letra simples, mas que tem um significado bacana. Por isso que eu falei musiquinha, gente. Vai estar aqui todas as redes sociais do Rafinha, você vai buscá-la depois pra ouvir, porque vale a pena, e todas as outras, como tem tantas, né? Mas, Rafinha, conta um pouquinho pra gente disso aí, assim. Você falou que você não sabe o que veio primeiro, psicologia ou música, mas e de onde veio esse jeito de ser seu aí, mais muito espontâneo, muito pra cima, enfim? Cara, como diria o Tozinho, o saudoso Tozinho, Poxa, os Tozinho. filhos são os sintomas dos pais, ele já dizia. E eu sou os sintomas dos meus. Meu pai é tirador de sarro, toca violão e piano, embora ele seja contador, administrador, ele mexe com números, mas ele é um artista ali, ele também participa de coral na cidade, coral cênico, ele sempre tocou música, sempre inventou música, sempre fez paródia pra gente em casa, sempre brincou com isso. Usou a música ou para homenagear ou para divertir os filhos, a esposa. E eu, no fim, virei isso, né? Um cara que faz música, trabalha fazendo música para homenagear ou para divertir. E minha mãe, ela é formada em educação artística, também trabalhou pouco com isso, deu aula, pouco tempo, mas ela tem no coração dela também a música. Meu avô, por parte de mãe, tocava sanfona, meu tio-avô, pai de pai, também fazia serenatas, aquela coisa. Ninguém trabalhou profissionalmente com música, ninguém viveu disso, mas eu tava rodeando a família ali, aí caiu essa missão para mim. Ficou para você, então. Mas eu sou, sem dúvida nenhuma, assim, meus pais colocaram muito tudo isso em mim, sem dúvida nenhuma. Depois que estuda psicologia e o desenvolvimento e toda aquela esponja que uma criança é, né?
Claro, né? A gente tem nossa genética, a gente tem nosso jeito único de ser, né? Mas eu devo muito à forma com que eles deram de exemplo mesmo, os exemplos mesmo, aquela coisa mais simples da vida, né? Bons exemplos. São frutos de bons exemplos. Bacana. Mas assim, a gente sabe da questão do... E você sempre deixa isso muito claro, né? Dos seus pais, inclusive, nas suas músicas, né? Tem música ali, então assim... Mas a gente sabe que também, assim, vem o dia a dia aí com um monte de coisa, né? A gente tava falando um pouquinho antes aqui... Agora você é papai também, né? Então, assim, a rotina começa a ser bem diferente, né? Eu tenho 2 meninos, né? Então, assim, a gente sabe como é que fica essa rotina. Tanto é que não foi por causa deles, né? Mas um dos motivos é começar a parar a questão da música, né? Não dava, não era meu foco, obviamente diferente do seu, né? Mas eu ter saído da sociedade da minha empresa que eu tava antes, um dos grandes focos foi estar mais com a minha família. Eu tinha que trabalhar muito lá, né? E você tava falando isso agora, né? Foi muito pesado, mas assim, poxa, eu precisava escolher, né? E você estava falando um pouquinho disso, né? E você falou dos pais. Bom, agora você é pai, né? Então você também tem essa missão agora, e eu vejo que você é muito ativo disso com ele. E a sua família, tinha até falado se essa esposa poderia participar, eu entendo que tem os compromissos e tal, porque parece que rolou uma sintonia muito bacana nesse ponto entre vocês, né? Sim, exatamente, cara. Teve uma virada de chave muito grande aí, pra quem não encontrou nenhum vídeo meu por aí ainda. O que é difícil, hein? O que é difícil, hein? Eu fiz umas paródias sobre maternidade, sobre a vida real dos pais, e faz 2 anos que tá muito viralizado e acabou aumentando muito a demanda, assim, para esse lado. O Instagram cresceu e aquele monte de coisa. Você foi parar na TV, né, Rafinha? Pois é, nos cara. programas legais. Fui pro programa da Eliana, Hoje em Dia, fui pro o Melhores da Noite da Band. Quando eu vi, eu tava em tudo quanto é lugar cantando as paródias que eu fiz aqui na sala de casa. Por quê? Porque tinha um fundo importante atrás, que é cuidar da mãe, olhar pra mãe, olhar pro puerpério e pro pai também, né? E aí entra aquela coisa da MPP, né? Entra aquela coisa da música psicologia. Mesmo com a paródia, que era a ideia, era deixar mais leve o clima aqui em casa, a pedidos da minha esposa mesmo. Amor, tá muito difícil, ela falou. Os 60 dias de neblina, né, que a Rafaela Carvalho cita, a escritora, o puerpério, aquele comecinho, e a mãe muita emoção, muita coisa linda, e ao mesmo tempo muita dificuldade, chora de emoção, chora de dor, chora de medo, chora de alegria. E ela falou, me ajuda a deixar mais leve, que eu sempre fui brincalhão e tal. E aí eu pensei em fazer umas paródias, claro, mudando a letra de músicas, falando a verdade. Como seriam as músicas infantis se elas falassem a verdade? Essa foi a primeira brincadeira. Pedi para ela para eu filmar a reação dela, ela não queria, mas ela deixou, não queria assim, ela estava cansada, com olheira, ela falou, tá bom, amor. Ela sabia que era importante para mim fazer algum conteúdo ali. Filmei a reação dela, cara. Quando acabou o vídeo, eu senti no fundo do meu coração que aquele negócio ia longe. Não imaginei que ia tanto, porque só aquele vídeo teve 24 milhões de views. Um vídeo, cara. Aquele primeiro, das músicas infantis, né? Eu tinha 35 mil seguidores na época. Imagina o que eu ia imaginar que ia ter 24 milhões de views. É muito fora do padrão ali, né? Um vídeo com 20 mil views ali, pra mim, 30 mil já era muita coisa. Tinha outras coisas que já tinham rodado por aí, em outras redes sociais e tal, mas ali no Instagram era aquilo que eu tinha. E aí eu percebi uma dor profunda ali, né, dos pais. E uma lacuna importante para falar sobre esse assunto, né? E aí, galera, vamos conversar sobre maternidade, paternidade, vamos falar da vida real mesmo, mas com carinho, né? Vamos desconstruir algumas coisas, ao mesmo tempo sem também desconstruir outras importantes, né? Aí eu continuei fazendo as paródias, até hoje eu faço no meu Instagram paródias sobre maternidade, paternidade, né? Com assuntos mais leves, alguns só para dar risada, e muitos mais profundos, como desmame, como a fase da angústia da separação, sobre outros assuntos mais profundos, como a mãe quando precisa sair para trabalhar e vai deixar o filho. Rafinha, minha esposa voltou a trabalhar agora, que meu filho tem 13 anos. Caramba, olha só. E é um desafio. Agora, né, faz 2 semanas. Olha só, essa que eu fiz pra... Sobre esse assunto, eu não vi ainda, essa eu não vi. Eu não imaginei que era tão profundo esse assunto, cara. Eu fiz com o caderno do Toquinho. A música já é emocionante, né? Já. E aí ela fala, sou eu, mamãe, quem fica emotivo quando você sai pra trabalhar. Eu sei que você tem que ir pra um dia chegar lá.
Mas eu me acostumei com você tão pertinho, sua voz, seu olhar, seu cheirinho. Aí a minha esposa já encheu os olhos de lágrimas. E aí a música fala assim, eu sei que quem tá comigo me ama muito, mãe, pode ficar tranquila, mas às vezes eu sei que você chora mais do que eu quando você vai, mas se você voltar, quando você voltar, se eu estiver dormindo, me acorda que eu quero te ver sorrindo, tá? Então tinha um acalento ali pra mãe, né? É o filho cantando pra mãe. Mãe, você sair pra trabalhar, você me ensina que é importante sonhar. Boa. Você sair pra trabalhar, você me ensina que você não pode também desistir de todos os seus sonhos por mim. Porque senão eu vou crescer, o que eu vou fazer? Eu vou desistir de todos os meus pelo meu filho. E meu filho vai fazer a mesma coisa e ninguém vai realizar sonho nenhum, então. Pois Então, claro, a gente muda de rota, como você falou, a gente desiste no bom sentido de algumas coisas. Sim. A gente escolhe. Mas desistir de tudo também. Não dá, né? Acho que não é isso. O filho, ele se espelha num pai também realizador. Né? Exato. E assim, ó, a hora que ele foi falar, eu falei aqui, gente, é Rafinha Acústico, tá? O Instagram dele. Vai estar copiado aqui no post, vai estar no site aqui, mas vocês já estão acostumados, mas é Rafinha Acústico, pode procurar, tem paródia pra caramba, tem música dele, tá? Eu às vezes, eu fui essa semana, no mês passado, eu fui lá na São Francisco, né? São Francisco, quando a gente estudou, tá, pessoal? Encontrei lá, né? Tava o Lucas, o Ricardo. E a gente falou de você. Falou, pô, o Rafinha lá tá fazendo as paródias. Eu falei, ele tá fazendo. Não é que ele é o cara da paródia, né? Mas ele tá fazendo bastante, tem sido bem legal, assim, né? A gente falou bastante, né? Eu fui falar com o Ródio, né? O Rodolfo também. A gente falou um pouquinho. Mas você tocou num ponto importante aí, acho que de exemplo, que você tava falando dos seus pais, falando agora, mas de tornar algo mais leve. E acho que esse é o que eu vejo. Eu tava na semana passada dando uma palestra sobre o Dia dos Pais de uma empresa em Campinas. Eram 44 pais de uma empresa, né? Então, assim, é diferente você falar de questão emocional, sentimento e afeto com homens. Só pais, né? Só pais, porque uma geração, sei lá, eu recebi muito afeto dos meus pais, eu percebo que você também, mas na nossa geração, talvez quem tem 40 e pouquinho mais, a gente não falava disso, né? Hoje na escola, hoje tem educação emocional na escola. Hoje as crianças falam disso na escola, é mais fácil, né? Mas é difícil você ver homens falando sobre afeto, homens falando sobre emoção, sobre abraçar, sobre amor, assim, às vezes é difícil falar amor, assim, e eu tenho certeza que você fala como você ouviu, eu te amo várias vezes, seu pai, sua mãe, então assim, e você trouxe essa sensibilidade, então, né, pra cá, pra dentro de casa, acho que é um ponto importante na prática, porque o que eu mais vejo, e eu tenho recebido também em consultório, né, hoje online, consultório, né, mas em terapia, muitos homens com uma grande dificuldade de gestão emocional, porque não tem referência, não tem repertório, que você acabou de falar. Eu vejo meu pai, minha mãe fazendo isso, eu vou fazer isso, né? Claro que tem outros elementos, a gente tá jogando um dos pontos, mas se eu vejo o afeto, se eu converso, se eu sinto o afeto, se eu dou afeto, obviamente a inteligência emocional vai num outro patamar, né? E na prática é isso, né? Você colocou isso em prática, né? Assim, no dia a dia. Mas você falou assim, né? Você acabava já fazendo um pouco isso no geral, né? Aí quando você se tornou pai, né? E ela se tornou mãe, vocês estavam numa outra fase. Agora, isso é algo assim... a gente recebeu uma pergunta, e aí que eu queria... Por isso que eu dei essa introdução aqui. Eu te mandei até ali, mas... A gente sempre faz pergunta no Instagram. Foi a Paula que mandou essa aqui, que é uma das nossas seguidoras, falou: dá pra ser feliz. Ela foi bem específica. Dá pra ser feliz com tanto problema e desgraça. A gente pode até colocar problemas nossos ou de fora, né? Desgraça no mundo, que a gente vê tanta tragédia por aí, mas. E para responder essa pergunta, assim, eu sei que é algo relativamente, né, comum de se ouvir, mas uma pergunta do nosso ouvinte aí: como é que a gente poderia conversar sobre isso? Legal, pois é. Eu acho que o que me vem muito à cabeça quando alguém fala isso, né? Dá pra ser feliz no meio de tanta coisa ruim. Eu fico mais convicto de que a felicidade é uma coisa simples, mas não é fácil. Então, assim, se você entender que a felicidade é uma coisa simples, que a fórmula dela é uma fórmula difícil de ser aplicada, mas que é uma fórmula fácil, né? Que é um estado de presença, né? Você se autoconhecer, que a felicidade não está em coisas que parecem exuberantes, gigantescas e tal, que a felicidade é um treino para o estado de presença, assim, talvez se você, claro, né, que eu sou para falar o que é a felicidade, mas dependendo da ótica do que você considera felicidade, passa a ser tão simples que, claro, não é que você vai ser alheio aos problemas da sua vida ou alheio aos problemas do mundo, ou as desgraças suas, ou
do planeta, né? Não é isso, não é que você vai ser alheio, mas você vai encontrar um monte de outras coisas, super simples e pequenas que vai te preencher. Eu acho que é você levantar a antena certa, né? Boa. Não quer dizer que você vai abaixar a antena do problema e da desgraça, não tem como também, né? Mas se você levantar a antena de receber o que você já tem direito. Cara, uma vez, eu acho que isso tem a ver com a pergunta Legal, da Paula. isso. A pergunta da Paula. Uma vez eu tava sem internet aqui. Não, eu tava com internet. Comprei internet, pacote novo lá, bastante internet, e a internet tava fraca. Aí eu liguei pro cara lá pro atendimento pra falar que a minha internet tava fraca. E o cara falou assim, quanto você comprou de internet? Aí eu disse, eu comprei 100 megas. Você usa pra quê? Eu falei, eu uso pro dia a dia, assim, nada pesado. Uhum. Daí ela falou, por que tá fraca? Perguntei. Ele falou, manda uma foto do seu roteador. Daí eu mandei uma foto do roteador, e era um roteador pequenininho com 2 anteninhas. Assim. Ele falou, cara, vou te explicar uma coisa. Você comprou muita internet, e o seu roteador é muito pequeno. É como se você estivesse jogando um monte de água num canudo fino. Uhum. Então, essa água, ela se perde. Então, você comprou 100, tá chegando, sei lá, 40 aí pra você. O que você precisa fazer é comprar, primeiro de tudo, comprar um roteador com mais antenas, para você já receber o que você comprou. Depois, se ainda assim tiver fraco, aí você tem que ver se você precisa comprar internet. Aí veio o filósofo da net, o cara falou assim, repara, meu amigo, se você está precisando de mais internet ou de mais antena na sua vida. Olha o filósofo da net. Ô, louco, esse cara é fora da curva. Cara, eu fiquei impressionado. Daí eu tentei fazer a metáfora, né? Porque refleti, falei, caramba, será que a gente já tá usando o que a gente tem direito? Que já vai trazer um monte de coisa boa, um monte de felicidade e tal? Ou a gente tá ali com pouca antena ligada, achando que precisa de outras coisas, e na verdade não é mais a internet que a gente precisa, a gente já tem ali os megas, a gente tá precisando de mais antena. Demais, talvez cara. a antena, se a gente ficar só com a antena da desgraça ligada, não vai dar pra ser feliz, não. Tem que ligar as outras. Tem que subir todas, né? Tem que subir todas, acho que é isso, Paulo. Mas é claro, né? É fácil falar aqui, né? A gente nem conhece exatamente sobre o que ela tá chamando Sim. de problemas e desgraças, né? Então, mas é uma reflexão, eu digo assim, mais geral que você traz e que o técnico trouxe aí, né? Esse técnico tá fora da profissão, tem que estar em outro lugar. Mas assim, é uma coisa que é o viável, é o possível. Eu me lembro bastante disso, até assim, algumas vezes que a gente se trombou ali na faculdade, mas era sempre esse ponto, assim, né, de... Quando eu falo do sempre sorriso, do sempre... A gente sabe que tem hora que você não tá bem, né, Rafinha? Obviamente, tem hora que você não vai tá bem, né, mas é um esforço, pelo que eu entendo, assim, e não um esforço falso, é um esforço para que isso aconteça, né? Talvez as pessoas não entendam tanto isso. Eu vejo muito isso ali na psicoterapia também, como se fosse algo natural, né? E na verdade nós falamos no início do episódio aqui, é uma opção, né? Quando você faz, não é uma opção se livrar de problemas, né? Mas de buscar estar mais alinhado e mais... Então quando você fala isso, né? Será que a gente tá fazendo mesmo? Será que não tá, né? Você fez uma opção também, né? A gente tava falando um pouquinho antes de projetos, você com certeza, né, tem que priorizar muita coisa, então são opções e na felicidade ou no dia a dia, isso é muito, muito real, né? E a gente tá falando de filhos, eu vi, você deve até conhecer essa história mais do que eu não me lembro agora o nome da dupla sertaneja aí, não tá tanto no meu radar, mas de uma dupla que não faz shows, né, aos domingos, feriados e tal, porque eles querem ficar com a família, é uma opção que eles fizeram, meio que assim, tinha até eu vi uma parte da entrevista ainda, falando assim, a gente fez um cálculo assim, pra não fazer esse show eu vou ganhar menos, pra ganhar menos dá pra viver assim, só que assim eu fico com a minha família, né? Não, então... Maravilhoso, cara. Isso, eu acho que é o grande dilema dessa geração de hoje, né? De quem está vivo aqui em 2024. Acho que é o grande dilema. A geração que eu digo não só da idade, né? Sim. Essa é a geração que chama. Quem está vivo agora, vivendo e trabalhando, né? É a questão do tempo com o dinheiro. Eu acho que é muito válido. Em alguns momentos da vida a gente faz esforços a mais. Claro. Mas eu costumo comparar com sono. Você pode ficar uma noite sem dormir, às vezes, para estudar mais, porque vai ter um concurso. Mas se você ficar um mês sem dormir e depois dormir um mês inteiro, não dá. Não adianta. Você tem que
fazendo um esforço e já recuperando. E o que eu percebo que as pessoas têm uma cultura, as pessoas, digo eu também, de modo geral, né? Aquela cultura de ficar um tempão fazendo um esforço com a ilusão de que depois vai ficar um tempão desfrutando. Sem fazer nada, né? Ou então assim, não, agora é hora de ganhar dinheiro, porque meu corpo está alinhado com a minha mente, dos 35 aos 45 é a melhor hora para ganhar dinheiro. Tudo bem, pode ser que seja mesmo, mas eu estou discutindo assim, você já está comprando tempo com esse dinheiro, ou você está guardando, até pensando em investimento, você investiria todo o seu dinheiro num fundo só, né? Quem trabalha com finanças sempre fala, não, você tem que investir em vários pontos. Você tem que se esforçar para trabalhar muito, tem que ganhar dinheiro e tal, e um pouco desse dinheiro você tem que comprar de tempo, agora. Senão, é muito arriscado eu jogar todo o meu tempo fora para ganhar dinheiro. Sim. Sem saber. Se dá um problema, perde tudo, né? E o tempo da criança, por exemplo, para quem tem filho, então, não tem volta, né, cara? Não tem volta. E cada vez mais que eu vejo conteúdo sobre filho, fala, olha, você acha que eu vi uma pesquisa que era assim, 70% do tempo que você vai passar com seu filho é até os 14 anos de idade. Uau! Eu não lembro o número, mas era algo em torno assim. Disso. Era algo assustador. Porque depois, pensa bem, meus pais são vivos. Eles estão sempre no meu dia a dia, no pensamento, tá? Mas eu vejo minha mãe, nem é todo dia. Meu pai mora em Minas, eu vejo meu pai uma vez por mês, porque ele mora mais fora. E imagina, minha mãe que mora aqui pertinho, eu vejo ela uma vez por semana. Tem semana que eu vejo 2, 3, tem semana que às vezes eu acabo não vendo. É super real. E o quanto eu fico com o meu filho? Meu filho ficou horas sem ver, já é difícil, porque é muito pequeno. E conforme vai crescendo, vai invertendo até ficar do jeito que é hoje. Eu e a minha mãe, a gente se fala muito. Mas o tempo que eu passei com ela na infância, realmente foi mais da metade. Do tempo da vida toda. E às vezes dói, né? Porque não é para se culpar, mas assim, pelo menos pensar. Tá bom, então com o tempo que eu tenho, deixa eu ter qualidade, né? Porque tem gente que passa a tarde inteira com o filho ali, e tá com o celular e não dá atenção pro filho, também não adianta nada. Só então, eu já vi pai à distância se fazer muito mais presente, às vezes. Sim. À distância, sim, ainda mais com tecnologia. Sim. Mas também não dá para se apoiar nisso e falar, não, eu vejo meu filho uma vez por mês, mas quando eu vejo ele, eu tô só com ele mesmo. Também não dá, né? O dia a dia é o dia a dia, né? A cosquinha você tem que encostar a mão para fazer cosquinha, né? Exatamente. Como é gostoso fazer cosquinha no filho, né, Rafinha? Nossa, coisa deliciosa. Cara, eu inventei a formiguinha da cosquinha e o formigão do coscão. Se ele fala, se ele chama, ele ganha a cosquinha. Daí tá no carro, às vezes precisa dar uma distraída alguma coisa. Filho, sabe quem tá aqui? Eu faço assim. A formiguinha, qual formiguinha? Ele sabe que se ele falar, ele vai ganhar a cosquinha. É uma diversão, eu tô rindo aqui só de lembrar. Ele racha o bico de rir. E imagina, tem que aproveitar mesmo esse tempo. Não é aquilo que a gente falou, né? Não é se anular 100%, mas é realmente saber que a nossa raça humana, a criança demanda muito mais mesmo. Acho que a girafa, né, já nasce andando, já pula e já sai andando. O ser humano, não. O ser humano é um bicho que demora a ter autonomia. E a parte emocional pesa muito nesse começo, e a gente, como pai, vai ter que abrir mão mesmo de algumas coisas. Eu falo assim, Fê, se você não tiver mergulhado na paternidade, cansado e pensando em mudar algumas rotas da vida, tem algo errado, cara. Não tem como não mergulhar nisso. Tem que ser. E eu não sou perfeito, imagina, óbvio, né? Imagina ter que falar isso, mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu também me pego pensando nisso, muitas vezes, né? Caramba, será que eu tô fazendo certo? Caramba, eu briguei por tempo com ele, mas eu tô com ele, tô com a cabeça em outro lugar, agora eu tô com ele aqui, mas queria que ele dormisse pra eu trabalhar. Então é uma eterna questão, né? O tempo com o dinheiro. Eu tô tentando ganhar dinheiro e já ir comprando tempo agora. E ainda mais... Sim, ainda mais você que tem um trabalho autônomo, né? Assim, é diferente, né? A configuração do trabalho, o cara que é CLT ali, vai, trabalha aquele horário, o outro horário é livre, né? Você, assim, se deixar, você trabalha 24 horas por dia, né? Esse é o problema. O meu e ainda eu sei que você adora o que faz, né? Então isso é mais ainda uma tentação maior ainda, né? Desculpa, você falou que seu escritório é o celular, né? Tá no celular, porque daí eu tenho 3 empresas hoje, se for olhar friamente. Uma é a banda, que eu faço parte da Confraria Musical, que é uma banda que tem uma agenda cheia de shows de entretenimento. Tem a internet, que é criar conteúdo
grátis, as pessoas têm curiosidade de saber, como é que é? Você posta, você ganha dinheiro? No Instagram, não. Eu posto para atrair pessoas, para engajar, e aí vem uma marca e fala, posta um para mim, faz uma paródia para mim, faz um collab comigo aqui, quanto é? E aí no Instagram eu ganho dinheiro assim. Então eu tenho que gerar conteúdo, falando de forma fria, né? Assim, sim. Para poder caber uma propaganda dentro da minha programação. Minha programação tem que ser boa para propaganda, para pagarem propaganda ali dentro. Sim. Não dá para eu viver só de propaganda. Meu canal não é um canal de divulgação de marcas. Eu tenho que segurar a onda para não fazer muito. Sim. Um canal de abraçar mães, pais ali. Né? E aí, a outra então uma empresa é a internet, a outra é a banda. E a terceira empresa é o meu trabalho autoral, solo. Que daí eu incluo as palestras, que eu faço uma palestra com música sobre felicidade e tal. Legal incluo demais. as minhas músicas. E aí ainda tem os desdobramento desse autoral aí, que pode ser o show autoral, o show das paródias que eu fiz junto com a minha esposa, Amanda. Eu lembro que você fez aqui na região, eu tava com aula esse fim de semana, eu não pude ir, cara. Quintena Rodolfo foi, o Rod foi, isso. Então, a gente tava combinando, inclusive, aí eu dou aula fim de semana em pós-graduação, eu não pude ir. Pois é. E aí, enfim, aí dessas 3 empresas, e todas elas, daí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é como se fosse uma assessora ali, de modo geral, produtor e tal, ela tá no celular, a agenda da banda tá no celular, eu fico vendo vídeos para me inspirar no celular, e quando eu vou filmar, eu filmo pelo celular, eu edito pelo celular, eu posto pelo celular, e eu comento, respondo, compartilho pelo celular. Então as 3 empresas dependem do celular. E aí onde que ele tá, né? Tá no bolso. Então é um desafio. É muito fácil, né? Você tá ali... E como eu falei, né? Uma coisa que você gosta, né? Tanto de tocar quanto do conteúdo, né? Como você falou ali, é diferente de você divulgar produtos, é o seu rosto que tá ali, né? O seu nome, né? Então, assim, você se colocando de forma muito verdadeira ali, né? Quem já te conhece, né, de um tempo, assim, né, eu já te conheço há bastante tempo, embora a gente não tenha tanto contato, né, porque a gente se conheceu na faculdade, foi ali, né, mas a gente já conhece quem era você, quem é você, né, então a gente sabe que é algo muito autêntico da sua parte, né, acho que esse é um ponto importante, assim, e essa é a tentação, né, então, assim, de ser algo legal que você gosta, mas que, poxa, né, não dá pra ser o tempo todo, né. Cara, tem que se controlar, né? Eu nem consigo tanto mesmo ficar muito nesse sentido assim. Eu não sou aquele blogueiro nato que você vai olhar os stories, tem contando a vida toda ali, o dia. Eu não consigo muito. A força ali no Instagram, mas até os Reels mesmo, os vídeos que eu penso e faço. Mas é o que eu percebo. Antigamente, meu show sempre foi bastante emoção e um pouco de humor. Emoção nas músicas e humor na condução. E esse show das paródias, a paródia tem humor também nas músicas, mas também tem emoção na condução, então para inverter um pouco a coisa, né? Mas quem me conhece há muito tempo fala, o Rafa sempre fez paródia, o Rafa sempre foi brincalhão. Sim. O show tem bastante humor, mas tem partes que é para chorar também, a música da mãe, a música do pai, falar sobre o exemplo. Sim. A palestra é como se eu pegasse aquele show com um pouco de fala entre as músicas e muita música e fazer o contrário. É um pouco de música entre as falas. Exato, legal. E aí o lado psicólogo ali da formação me trouxe também essa credibilidade para poder escolher as falas e encaixar com as músicas, né? Legal demais. Eu já era o psicomúsico ali da faculdade mesmo, né? Desde sempre. Né? Cara, e aliás, deixa eu contar 2 coisas pra você, assim, pra mim foram bem importantes, mas assim, um ponto eu dou muita palestra também, tanto em empresa, quanto em escola, quanto, enfim, de maneira geral. Legal. E de um tempo pra cá, até porque eu já conheci o trabalho faz tempo, mas eu quase sempre tô tocando uma música no final, no começo ou no meio das palestras, né? Eu falei, e foi por influência sua, tá, Rafinha? Falei, cara, quer saber de uma coisa? É autêntico, eu toco, eu adoro tocar também, toco bem menos hoje, né? Mas, cara, quer saber de uma coisa? Não é só, vamos fazer a música, eu ligo todo, né? Eu gosto muito de Paciência do Lenine, né? Eu uso ela pra caramba. Eu falo que eu encaixo ela em qualquer tema, né? Mas assim, quando faz sentido, até nessa palestra com os pais, eu toquei essa música, aí fui colocando a questão, né? Disse, o minuto tá passando rápido, mas assim, é você que vai dar a pausa, né? Você que vai na valsa, né? Então, assim, eu faço muito isso e um dos pontos é isso, né? Assim, eu vi o Rafinha tá fazendo um monte de coisa, saber uma coisa? Eu vou botar música porque eu gosto, porque eu acho que é legal e tem funcionado muito bem, assim, né? Acho que feedback, né? É isso, eu fico felizaço, assim, de alguma forma, ter às vezes dado um insight que também alguém fez um dia e eu vi e falei, cara, eu sou assim, né? É uma coisa que é autêntica sua, né? Isso aí tá em você, é só uma forma, às vezes, ali
de encontrar, nossa, o Murilo Gun sempre cita ele, porque ele tem uma sacada, ele fala, é a combinatividade, Ele é Porque fera, você né? juntar duas coisas que já existem numa coisa só, que daí não, que passa a existir que não existia antes. E aí o outro ponto é esse, né? Pra mim o Rafinha sempre foi o rei dos trocadilhos, né? Pois Então, é. assim, eu brinco muito. Meus filhos, a gente foi assistir agora Divertidamente 2. Uhum. E a hora que tem a ilha da bobeira ali, né? Que vai ficando Eu não menorzinha. assisti ainda. Não assistiu? Eu vou dar um pequeno spoiler, De você me um só, dois desculpa. não, manda ver. Mas tem a ilha da bobeira, né? Que ela tá adolescente, tá ficando adolescente. E ela era grandona, né? Quando era criança. E agora a adolescente tá menorzinha. E a ilha da família também vai diminuindo um pouquinho. E meu filho vira pra mim no cinema. Fala assim, pô papai, o salário da bobeira só aumenta, né? Eu adorei ouvir isso. Isso que eu ia falar, é o sonho do pai quinta série, eu vou escutar isso, Porra. né? E aí assim, eu lembro porque, eu lembro que a gente conversou até, cara, eu lembro uma vez lá na República, que você foi tocar lá, foi quando eu dei uma palhinha lá, você foi dormir lá na República, mó galera, acho que foi metade da banda foi dormir lá na República, né? Na manhã a gente vê o que faz lá. E assim, eu lembro que na madrugada, a gente tava ali de bobeira, a gente trocou uma ideia sobre técnicas de trocadilho, eu lembro que você falou tecnicamente, não sei se você lembra disso, eu lembro porque marcou pra mim, tá? Não, mas assim, e aí isso é outro ponto, sabe? Eu falei, pô, é legal porque é algo espontâneo, né? Eu não tenho vergonha, eu vou dar aula, eu vou dar palestra, eu vou atender na terapia. Eu uso isso porque pra mim isso é terapêutico no sentido de é autêntico e tem um propósito, né? Então, sempre falo essa questão pros alunos, né? A terapia, nossa, tem que ser algo sério, tem que ser algo leve, porque já é pesado por si só, né? Já é difícil a pessoa trazer algumas coisas. Claro que eu sei o momento, né? A pessoa tá ali com um tema super delicado, eu não vou fazer uma piada em cima daquilo, né? Mas é transformar aquele momento, como você colocou, mais leve, né? Quando você fala assim, ela veio trazer outra questão mais leve. Mas o rei dos trocadilhos pra mim sempre foi você, né? Então eu sempre, eu lembro disso, falo, pô, às vezes eu faço uma piadinha ou outra, até minha esposa, que ela te conhece também, às vezes ele fala assim, eu pensei, o Rafinha faria melhor. Aliás, manda um abração pra ela, Claro. pros seus filhos também, que deve estar tudo grande já, né? Tá, pô, meu mais velho tá com 13, outro tá com... vai fazer 8 agora, fim do mês. Cara, 13 e 8. 13. Meu tem 2. Tem 2 anos e 1 mês aqui, já tá fazendo até paródia, cara. Você acredita que ele tinha 1 ano e 10? Não, acho que esse bobear, eu juro por Deus, bobear era menos. Ele fala bem, assim, desenrola muito bem, assim, a fala. E aí, ele adora a música do sítio do Capão Amarelo. Emília, Emília, Emília. Uhum. E é em Taubaté, eu sou de Taubaté, a gente mora aqui, o sítio do Capão Amarelo é aqui, né? Sim. E aí, é muito presente aqui em tudo. Daí, Emília, Emília, Emília e tal. Daí um dia eu tocando na fralda dele e falei, nossa, amor, ele comeu ervilha ontem, não mastigou nenhum, tá tudo inteiro aqui na fralda. Ele olhou pra mim e falou, ervilha, ervilha, ervilha. Você acredita que o bichinho fez uma paródia? Eu falei, orgulho do papai. Já tá fazendo. Porque a paródia e o trocadilho, as pessoas às vezes até confundem, não confundem, mas colocam no mesmo pacote, porque tem a ver. Você pega uma palavra muito parecida com a outra, sim, mistura e coloca uma ideia, por exemplo, uma das que é só engraçada, assim, meu filho vai lá, solta um punzão, aí o pai virgão vai lá e é minha vez de trocar, deixa que eu troco. Aprendeu a trocar, né? Quer trocar? Vai lá, abre a fralda, chega lá, não tem nada. Tem que trocar, daí quando ele acaba de trocar, o filho vai lá e manda ver. Aí eu fiz a anunciação. A bunda leve tem rojões que vem de dentro. Tu vem peidando pra avisar, é um sinal. Pum, vem, pum, vem. São palavras parecidas com o original, não deixa de ser um certo trocadilho e tal. Sim, sim. E eu sempre fiz mesmo isso desde pequeno. E meu pai, quando eu era pequenininho, falava, tudo filho, bem? Ele brincava assim, e aí, tudo filho, bem? E fazia paródia também, que negócio de fralda e tudo mais. Eu falei, cara, eu nem me dei conta de que isso virou meu sustento. Coisa, né? E ainda tem um lance que o Ricardo, agora falando da psicologia, né? O Ricardo Pliny, super estudioso, né, de tipos de inteligência, ele fala que tem muito a ver, que ele queria fazer um teste até, ele ia aplicar em mim, lá, em algumas pessoas, sobre inteligência fluida, né? Do GF, inteligência fluida, essa coisa de você conseguir associar... Facilidade de fazer ligações, né, associações que não estão diretamente ligadas. Acho que você deve ter participado em algum ponto das pesquisas do teste de criatividade, né? Sim, lembra? Sim. Que tinha a ver com criar você tinha metáforas, né? Eu lembro que tinha uma lá que era alguma coisa assim, o camelo é o não sei o que do deserto, você tem que criar esse não sei o que, né? Então você tem que criar metáforas, uma criação de metáforas para avaliar a criatividade, né?
E treinar isso, eu acho que é uma forma, fazer muito trocadilho é uma forma também de exercitar, né, de botar no comando essa ilha aí, né? Sim. Você põe no comando ali a ilha da criatividade. Então, provavelmente, você vai desenvolver, né? Não quer dizer que tem pessoas que acho que já nascem talvez com uma predisposição, não sei, mas desenvolver todo mundo pode, né? É treino, eu fico ali, eu comecei a andar com uns caras, puxa, você não gosta de fazer paródia, eu fiz paródia com o Afonso Padilha, depois fiz com o Marcos Castro. Eu vi todas, eu fui Rafinha. lá no Eu vi. Sabe quem me mandou esse vídeo? A Linete. A Linete, que foi nessa professora, né? Bom, é minha mãe na psicologia. Eu falo pra todo mundo até hoje, porque ela pagou meu primeiro CRP, porque eu não tinha dinheiro na época, ela pagou. Caramba! É um carinho que eu tenho por ela, gigante. E ela me mandou, falou, olha isso aqui, Fernando. Eu falei, eu não tinha visto isso ainda. Eu falei, nossa, eu dei muita risada também. Caramba, eu fiquei até meio travado. Na hora que eu me vi, eu tava lá com os caras especialistas em trocadilho. E a gente ficou bem, bem próximo ali mesmo. Ele é um amor de pessoa. E o Marcos Castro lá, que é o cara do trocadilho e tal, e ele tava falando sobre isso, sobre desdobramentos do trocadilho ali, né, como um treino. Então, ele vai fazer uma paródia, cara, ele tem técnica. Uhum. Ele escreve numa linha, assim, a música original, e aí ele vai criando frase por frase, tentando colar as rimas. A gente tem muito parecido nisso. Eu gosto de fazer a rima parecida com a original e tal. E aí ele pega palavras, ele usa muito sinônimo, então ele tem um banco de dados dele, é muito incrível. Então ele vai criar um trocadilho. Então, por exemplo, qual é o trocadilho com queijo? Daí ele pega uma palavra, quais queijos que tem? Mussarela, ele separa a sílaba, ele te faz mussarela, rela é uma palavra. Qual é o queijo que rela no outro, que encosta no outro, para não falar a mesma palavra? Uhum. Qual é o queijo que encosta no outro? Mussarela. Então ele constrói. Uhum. E aí ele vai, claro, força a barra. Então ele pega, no bom sentido, ele pega eu fiz um dia um trocadilho lá, o nome de cantor. Eu fui falando, acabou, Guilherme Arantes. Arantes. Qual é o cantor que só sobe no palco se ligar no ar-condicionado? Guilherme Arantes. Enfim, e aí, então ele acessa muito o banco de dados. Daí ele vai pegando uma palavra e vai pegando sinônimos dessa palavra e vai vendo se encaixa o sentido do que ele quer dizer. Pô, se isso não é um treinamento pro cérebro, cara, o que então, né? E isso é inteligência fluida, porque você está cada vez criando mais relações, você está fazendo conexões, mas tem um ponto que daí eu vi até um vídeo de vocês fazendo isso com músicas, né, com pagodes, enfim, eu lembro que eu vi um dos vídeos. Ah, sim. Né? Daí era uma coisa meio de como seriam os pagodes se fossem cantado por viciado em limpeza. Aí você tem que linkar as duas coisas. Que eu lembro de quando você vai que eu vou varrendo. Essa é a primeira, né, que veio. Já tá pronto. Já tá pronto. Mas assim, só que a questão de você fazer aquilo na hora, né? Uma coisa é você sentar, né, Rafinha, fazer o roteiro, porque eu vou fazer uma música, uma paródia pra minha esposa, eu vou fazer. Outra coisa, assim, é lá na hora você fazer. Então isso o treino te ajuda, né? Isso é uma coisa que é difícil mesmo. E, inclusive, o improviso também tem técnica, né? Eu não tenho tanta técnica assim, como não sou humorista, né? Mas é até bom, porque daí me botaram lá e eu não sou humorista, então eu tô tranquilo, eu sou o azarão. Você fica com uma responsabilidade mais baixa, né? Eu sou o atacante que teve que ir pro gol. Se pegar um pênalti é herói, se não pegar, não tinha obrigação de pegar. Mas com todo respeito, você mandou bem pra caramba. Foi divertido, fiquei feliz com a minha atuação ali até nesse aí, fiquei feliz. E você sabe que você falando isso, tem 2 pontos aqui, né? Provavelmente eu vou falar 2 pontos, eu vou esquecer o outro, porque eu vou falar um primeiro, mas você falou da questão do improviso. Eu tenho conversado com o Evandro Rodrigues, não sei se você conhece ele, que é o cara ele é um dos convidados dos Barbichas, né? Eu gosto muito dos conteúdos dele, eu já fui ver... Eu vejo tudo dos Barbichas. Então, eu já fui muitas vezes lá no Clube dos Barbichas ver o Errando na Mosca, né? É ele e o Marcão. O Marcão que é muito bom, o Marcão é aquele que trabalha com a Tata Werneck no programa dela agora. Mas Errando na Mosca, as pessoas escrevem erros e eles encenam os erros na hora, lá improvisam. É um espetáculo fantástico. E eu tenho falado com ele aliás, super gentil, assim, uma vez eu ia pra lá, enfim, curtando a história, meu sogro não tava muito bem, eu não pude ir. Aí até escrevi pra ele, que pena, não pude ir. Cara, ele falou, pode vir que você vai vir, eu pago o ingresso pra você, pode vir, que eu faço questão, né? E eu convidei ele já pra gravar um episódio, ele falou que vai também, agenda, né? Mas só pra dizer um ponto que você falava aqui de técnica, né? E por que eu queria convidar ele também, né? Porque assim,
tem muito a ver com saúde mental, né? É isso que eu ia fazer o gancho do segundo ponto, né? Lembrei o segundo. Porque quando você fala assim, treino, é treino, eu vou treinando, isso ajuda a fazer na hora, que na hora, sim, não tem roteiro pra fazer, eu tenho que fazer na hora. Por isso que eu achei demais, sacado errando na música, eu achei fantástico, né? E a cada história estapafúrdia que a galera escreve, eles vão lá, encenam na hora, improvisam tudo na hora, né? Ele e o Marcão. Legal. Mas esse é um ponto, né? Se você faz isso sempre, quanto mais você fica, fico pensando, meu filho mais velho faz isso de vez em quando, ele vem, papai, o que é esse que faz aquilo? Ele faz essas... Uhum. Ele cria alguns também na cabeça dele. Porque vê eu fazendo, porque aí, de novo, né? O meu pai fazia muito, meu pai já é falecido, mas meu pai é um cara, é um anjo, assim, é um cara de extremo bom humor e muito engraçado, né? Muito engraçado. A minha esposa, quando a gente começou a namorar, a primeira vez que ela foi almoçar lá, ela quase engasgou de tanto dar risada na hora do almoço do domingo. Porque meu pai fazia piada o tempo todo. Ele era um cara... Como é o nome dele? Arlindo. Arlindo. Era um trocadilho o nome dele, né? Pronto, né? Ele é o cara que... Sílaba. Ele é o cara que não fazia pum, né? Porque em volta dele o ar é lindo, né? A gente sempre brincava disso. Pô, eu era criança, eu continuo até hoje, né? Então, mas esse é um ponto, né? E aí você treinando, né? Vou criar uma técnica que você falou, né? Eu escrevo aqui, vou tentando achar sinônimos. Mas se você faz isso sempre, isso vira uma prática, obviamente. E quando a gente tá falando, então, vamos voltar ao nossa conversa, né? Felicidade aqui, né? Assim, o dia a dia. Se eu me proponho a fazer isso sempre, com o meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe, pô, minha mãe... Meu pai tá longe, mas eu consigo falar com ele, né? Mas não sei o que lá. Então, assim, é mais fácil acontecer mais naturalmente, ou quando você precisar, no momento que não era, assim, não tá programado, é mais fácil de acontecer, né? Acho que a felicidade tem muito disso, né? Verdade, você repete aquilo várias vezes, e eu acho também que o improviso tem uma questão emocional também, né? O cara que tá emocionalmente preparado. Então, assim, eu sei várias piadas, faço com os amigos e tal, eu chego lá num negócio, num palco, às vezes trava. Imagina. Nem o futebol, né? O cara, ele sabe cobrar pênalti, mas às vezes ali na final ele fica com medo. Então, quando você começa a fazer muitas vezes, você também prepara emocionalmente o seu cérebro para conseguir fazer mais vezes e fazer em situações mais importantes. Então, por exemplo, daí vem, acho que a resiliência, né? O cara tem como treinar para ser resiliente? Não sei, mas por que algumas pessoas conseguem lidar melhor com problemas também? Às vezes ela já lidou mais vezes e aí chega uma hora que para ela aquilo ali já não assusta tanto, talvez, né? Não, calma aí, pô, eu passei tanta porra, sabe o cara que já morou na rua, aí de repente tem uma goteira na casa dele, imagina, ele vai dar risada. Então também tem o lance do treino, né? Difícil às vezes cobrar de uma pessoa que nunca precisou mudar de rota, de repente jogam ela numa outra estrada e ela não vai saber. Então treinar o cérebro é sempre positivo, em qualquer coisa, né? Claro, com coisas positivas, né? Treinar para ser feliz, tem como? Bom, pelo que você tá falando, então tem, né? A gente, não é que a pessoa vai ser feliz, né? Mas assim, a probabilidade é maior, né, Rafinha? Acho que essa é a questão, né? Assim, se você... não tem fórmula mágica, né? Então, para as neurociências, né? Eu trabalho na neuropsicologia e tal. As neurociências, assim... Tudo que a gente faz é um reflexo do sistema nervoso central. Então, assim, eu crio que o nosso cérebro... Tem uma questão que o nosso cérebro adora, é padrão, né? Então, assim, é um padrão. Obviamente, se a gente viver um tempão fazendo de um jeito, mudar é difícil. Né? Demanda mais tempo, a terapia tá aí para isso, né? Mas acho que se você vai se esforçando, e obviamente tem questões... Gente, não tá falando que tudo é força de vontade, porque nem sempre é isso. Né? Mas assim, você aumenta a probabilidade, né? Acho que esse é um ponto do dia a dia, né? E eu acho que assim, o que eu acho legal dessas paródias daí é isso, né? Porque o stand-up, ele basicamente, né? Você falou do Afonso, adoro Afonso, Thiago, adoro os caras, gosto muito de stand-up. A hora que você para pensar, os caras tá falando coisa que acontece no dia a dia e a gente tá dando risada. O cara tá falando da história de quando ele foi trocar o fogão do amigo dele e a gente tá dando risada. Mas é isso, é o dia a dia que o cara conta, mas porque o cara viu sentido diferente ou simplesmente falou, olha, era uma situação para ser normal aqui, rotineira. Mas eu achei graça nela, né? Então acho que é um pouco isso quando você faz as paródias, né? É uma forma de você treinar, olhar para as coisas, ou ressignificar algumas coisas de uma forma mais positiva, mais engraçada, né? Mais leve, né? Exato, ressignificar é uma palavra legal para isso, porque, puxa, até uma das paródias que fez mais sucesso, lá que fez um pupurri, aí no final o brinco é o proibidãozinho. Aí eu vi o do proibidão. Levava meio, o pintinho tá tão sozinho, só sorri na minha mão. Cara, teve um amigo meu que veio conversar comigo depois e falou, cara, eu dei muita risada no te falar, eu e minha esposa, a gente, depois que teve um filho, a gente ficou tipo 2 anos sem ter relação e eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Você é a primeira pessoa que eu tô falando, cara.
Ele falou, preciso procurar uma terapia, conversar sobre isso. Olha que loucura. Por conta da paródia. Que abriu espaço para ele vir contar. Exatamente. E aí o cara se identificar, pô, legal, não é só comigo, né, e tal. E aí eu não sabia que eu tava fazendo a minha própria fama, porque eu ando no supermercado, às vezes aqui, eu escuto o cara lá, o cara do pintinho lá, o cara do pintinho. É sacanagem, né? O cara do pintinho é fogo, né? O cara do pintinho, ficou o locutor do mercado um dia falou, olha só quem tá entrando, o pintinho amarelinho de Taubaté, tá entrando aqui no seu mercado, brincou comigo ali. Ficou todo mundo olhando pra mim, ó, o cara do pintinho. Se eu soubesse que ia fazer sucesso bem essa parte do pintinho, que eu ia ficar conhecido como o cara do pintinho, eu teria feito assim, meu pintão tá isoladão. Tá isoladão? Tá, mas pelo menos é pintinho, né? Pelo menos a fama ia ser diferente, né, Rafinha? O nome já é Rafinha, né, Rafinha? Aí é sacanagem, pois é, o Rafinha, né? Do pintinho amarelinho ainda, pô, cara. Bom, a gente não vai colocar pi em nada aqui, tá, gente? Quem tá ouvindo aí, vocês me desculpam, não tem pi em nada, é pintinho não mesmo. Tem pin. Aliás, tem pin, mas é junto com o tinho. É junto com o tinho, exatamente. E assim, ó, pra gente talvez ir encaminhando pro final aqui, você percebe isso, assim, como eu falei, né? Vocês dois ali, sua esposa é atriz, né? Assim, trabalha, já vi algumas coisas dela também, mas vocês têm até um projeto também que vocês estão juntos, né? Tem a trupe Café com Canela. Isso. E o show Pairodes também. E o show do Pairodes, isso. Você acha que, sim, você acha não, é meio só pra falar como que é, porque é meio que óbvio assim, né? A questão da arte, né? Você trouxe a sua mãe também, que falou dela. A arte, então, ela ajuda, talvez a esse ponto, né? Eu tenho uma camiseta que é isso, né? A arte existe porque a vida não basta, né? A arte, ela ajuda nesse ponto, né? As pessoas se conectarem. Eu postei essa semana no Instagram isso, né? Assim, faça o que você gosta, né? Porque, assim, a saúde não é a ausência de doença, a definição da OMS, né? Mas a presença daquilo que te faz bem, né? Então, assim, não é só não ter doença, eu tenho que ter aquilo que me faz bem. E, no seu caso, assim, a arte, ela perspassa bastante isso, mas na sua família, né? Como um todo, né? Então, obviamente, facilitou, a gente já tá falando de padrão aqui, né? Uhum. Facilitou. Mas na arte, no caso, bom, para você diretamente a música, né? Isso é um ponto que potencializa isso em você. Ah, sem dúvida. Ainda mais, até o fato de a gente ter se atraído, né? Eu e a Amanda. Eu acho que primeiro a arte te dá uma certa licença para expor de uma forma menos rígida, né? Eu gosto de usar a arte não em forma assim de... É uma disruptura mais suave na minha visão, mas eu acho que também tem artes que são mais impactantes e aí tá tudo bem. Sair do óbvio, fazer você pensar diferente, né? Fazer você pensar um pouco fora. Então, a minha forma que eu consigo fazer é de um jeito mais acolhedor, digamos assim, mas também não deixa de ser, às vezes, cutucante, né? Sim. Então, a arte me permite... É como assim, eu quero falar... Até a coisa do pintinho tá tão sozinha, brincadeira, né? Uhum. Só de eu estar com o violão e tá cantando e não tá falando, parece que aí pode. E sim, aí sim. Essa liberdade, né? Uhum. A liberdade poética. Eu sou muito a favor de sempre respeito, sempre bom senso, amor ao próximo mesmo, de coração. Eu não acho assim, porque a arte então pode tudo e não sei o quê. Eu acho que tem outras coisas antes disso, né? Senão eu fico meio preocupado, assim, tem gente que fala, mas daí o artista, então, tudo pode... Não, eu não penso assim, eu acho que a arte, ela tá aí mesmo para fazer pensar diferente. Tem hora que você usa a arte mesmo para falar de pontos difíceis, né? Uhum. Mas também não é uma coisa assim, na minha visão, né? Não quer dizer que é a lei. Não precisa ser um negócio, então pega o violão e pode cantar o que quiser e tal. Pô, eu não vejo assim. Mas me dá uma liberdade a mais, né? No fundo, cara, para tentar me ajudar e ajudar as pessoas, ajudar minha família. E ponto. Ajudar as pessoas. Todo trabalho, se não for para ajudar alguém, tá meio esquisito. Então, na verdade, acho que não existe trabalho mesmo real que não seja para ajudar alguém. Eu fui num restaurante, daí o garçom também era outro filósofo, acho que eu atraio filósofos. Não, a galera tá... Ele falou assim, sabe o que eu falo pro meu filho quando eu venho trabalhar? Meu filho fala, papai, você vai trabalhar de novo? Ele fala, filho, não, eu tô indo ajudar as pessoas. Um cara adora cozinhar e ele montou um restaurante, só que as mesas são longe da cozinha por causa da fumaça. Então ele faz a comida, ele precisa de alguém para levar lá, porque ele tá fazendo uma atrás da outra. Então eu ajudo ele a levar, ajudo as pessoas que estão com fome querendo comer.
E depois, no fim da noite, essas pessoas dão dinheiro para ele, que fez a comida. Ele pega uma parte desse dinheiro e dá para me ajudar. E esse dinheiro que ele dá para me ajudar, eu chego aqui em casa, eu compro um presente para você, a gente vai passear no shopping, a gente vai viajar. Então eu vou lá ajudar as pessoas e as pessoas também estão me ajudando. Que demais, cara. Puta, cara. Que demais. Toda vez que eu falo pro Tito que eu tô indo fazer um show, trabalhar, falo, filho, papai vai lá ajudar as pessoas a ficarem mais felizes, animar as pessoas, e elas vão me ajudar também, e mais tarde eu volto. Aí já muda a perspectiva, né? Sim, mas acho que essa relação eu vejo pelo meu mais velho, né? A gente sempre é muito, né? Minha esposa também é muito amorosa, a gente sempre em casa, sempre é de beijar, de abraçar, de falar que ama, de estar junto, né? Meu filho, fui buscar ele agora na escola, minha esposa começou a trabalhar, agora meus horários mudaram também, né? Assim, agora fui me readequando também, né? Tive que mudar paciente, é isso, né? E aí eu fui lá toda vez, eu encontro com ele, papai, como é que foi sua manhã? Foi tudo bem? O que você fez? Né? Você atendeu hoje? Mas assim, sabe? Ninguém falou pra ele fazer isso. Eu não falei, quando você chegar no lugar, você pergunta, é dele. Mas porque a gente faz, né? Ele sempre chegava da escola, eu falo, eu pergunto, a gente conversa, né? Eu viajo muito fim de semana, né? Então, assim, eu pergunto, e aí, a gente se fala por videochamada e tal, mas aí chega aí, como é que foi o final de semana? Fizeram isso, fizeram aquilo. Então, acho que quando você traz isso, né? O pai, ele ressignifica, de novo, ressignifica aí, né? Sim, ele vai trabalhar, mas o trabalho dele tem um sentido, por mais simples que seja, né? Ele traz um sentido, né, para aquilo e para a proposta daquilo, né? Eu falo muito isso com os meus também, porque assim, eu fiz essa opção justamente porque eu estava muito longe lá, mas, nossa, eu ficava muito fora de casa. Aí quando eu paro, fico mais em casa, mas ainda viajo, né? Então é esse ponto, né? A gente tá indo viajar porque, vou lá dar aula e tal, mas domingo eu tô aí de volta, aí eu chego aqui de vez em quando, a gente vai pro shopping, vai pro parque da cidade aqui, andar de bicicleta, então assim, você consegue ressignificar aquele momento, e até pra eles entenderem a importância disso, né, mas como você trouxe aí esse exemplo do garçom aí, né, a sensibilidade, né, acho que de ressignificar esse ponto, né, e metáfora é isso, né, se criar esse improviso, essa metáfora tem a ver com isso, você criar, dar um novo sentido, dar um sentido mais leve pra uma coisa que é corriqueira ali, né. Talvez ligar uma antena que não tava ligada ali, né? Exatamente. Sobre o mesmo assunto, aquela mesma internet, os mesmos 100 megas, a mesma história. Mesma coisa. Mas, olha essa antena. O garçom falou pra mim, olha essa antena aqui, ó. E ligou uma anteninha a mais. Eu falei, olha que lindo. Essa antena eu quero ficar com ela sempre ligada aqui, né? Rafinha, assim, desculpa, já ia falar palavrão, tá vendo? É convivência com o Dani, lembra o Daniel? Eu trabalho com ele, né? Fico muito com ele. O Dani, cara. Saudade dele, o Johnny Bravo? O Johnny Bravo, exatamente. O Dani, ele era meu sócio lá no Instituto, né? A gente era sócio, a gente foi sócio durante 6 anos, né? Legal. E hoje eu costumo, sempre que eu vou falar dele, assim, nos cursos, eu falo, é meu sócio, porque é meu sócio da vida, cara. A gente é muito amigo, né? Umas semanas atrás, estava na casa dele no churrasco, os nossos meninos, ele tem 2 meninos também, né? Mais ou menos, são um pouquinho mais velhos que os meus, mesma idade, então eles ficam brincando lá. Que legal. E a gente batendo papo, mas eu convivo muito com ele, né? Então, às vezes, os palavrão saem, né? Os episódios com ele, eu tinha que colocar uns pi de vez em quando, né? Faz parte. Aí se você der um beijo no Dani, que se dane. Que se dane. Kiss Dani. Kiss Dani. Não, essa foi boa, hein? Não, essa foi boa. Essa eu vou usar em casa, que minha esposa é Dani, né? Então eu vou usar em casa. Ai, boa. Aqui eu cantei muito Dani, do Biquíni Cavadão, né? Cantei muito, gente. Também é cheio de trocadilho. Cheio, até. Trocadalho, né? Então, assim, bom, cara, eu ficaria conversando aqui demais, assim, foi demais, foi muito bom, muito gostoso, né? Como eu falei, é um cara que traz uma vibe muito, muito positiva, né? Eu saio desse episódio muito transformado, muito gostoso também, isso, né, cara? Muito obrigado pelo convite, pelas coisas que você traz também, de essa preocupação, né, de fazer um negócio tão bem feito, cuidadoso e ajudar as pessoas. Exato. E o Cognamentos tem essa ideia, né? A gente fazer conteúdo acessível como você faz no Instagram, né? Só que com qualidade e com leveza, né? Acho que é esse o ponto. É isso. E eu vou pro nosso último ponto aqui, que é as nossas dicas, que nós chamamos de... É bem psicólogo mesmo, que eu fale-me mais sobre isso. Eu costumo falar que a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é perguntar isso para as pessoas. Né? E que a gente vai dar algumas dicas aqui, enfim, se alguém quiser aprofundar no assunto, quiser conhecer alguma coisa a mais, enfim. Fale-me mais sobre isso. Você tem alguma dica que você gostaria de dar nessa direção, nesse tema? Pode ser dica prática também, qualquer outro evento. Os seus buscos, site, YouTube, Instagram, gente, vai lá ver os trocadilhos do Rafinha, porque assim, vai lá ver as músicas
autorais dele, as paródias, eu uso muito aqui em casa, assim, eu brinco com os meus filhos, eu mostro pra minha esposa, eu mando pra... Cara, eu já recebi da minha irmã, né, um das paródias que eu não tinha visto, são várias, né, a minha irmã mandou, porque minha irmã tava no show lá quando você veio, e ela fala de você o tempo, sempre assim, ela segue Que você também, e legal. ela fala, oh, que legal, o negócio do Rafinha aqui, você tinha visto essa já, né, a gente usa bastante aqui, né, a gente dá muita Pô, risada, fico então, muito feliz. pra quem não Você conhece... tá morando onde? Eu tô em Jundiaí. Jundiaí. Legal. Mas eu Pertinho vou do bastante Itatiba. pra Vinhedo. Ah, Tem Vinhedo. Pô. a madrinha da minha esposa é de Vinhedo. Do ladinho aqui. Do Então ladinho. aí eu sempre tento encontrar a turma. Na próxima visita aí eu vou correr atrás de você. Cara, quando você vai aqui pra região, por favor, dá um toquezinho, a gente bate um papo, toca uma musiquinha, toma alguma coisa. Um suco, Vai né? ser uma delícia. Um suco, né? Pronto. Um Mas- suquinho de cevada. Isso aqui. Mas, bom, essa é a primeira dica que eu tenho pra dar, gente. Então, sigam aí o Rafinha, olhem o material dele que vocês vão gostar pra caramba. Vocês vão entender um pouquinho do que a gente falou aqui, né, desse ponto. Mas, afim, se tem algum ponto que você gostaria de deixar de dica pra Vamos lá. galera, Legal. Vamos lá, sobre felicidade. Depois que eu tive filho, eu fui deixar meu filho na escola e eu viajei numa de que se eu visse o currículo da professora dele, se eu pudesse pegar na mão e ler o currículo dela, o que eu ia gostar que tivesse naquele currículo. Uhum. E depois eu comecei a pensar que eu ia gostar que tivesse coisas que tem em mim como pessoa, porque eu sei, pelo menos eu acho que eu vou saber cuidar do meu filho, porque a gente tem amor, né? Uhum. E aí foi uma reflexão muito profunda, mas uma coisa que eu gostaria muito que essa professora tivesse é que, independente da especialidade dela de técnica, neuropsicopedagoga e tudo isso maravilhoso, ela é, e eu fiquei muito feliz, mas especialista em estado de presença, Ótimo. especialista em estar aonde está. Descubra aí as formas de treinar para isso, porque o mundo hoje treina a gente pro contrário, né? A gente tá com a cabeça em um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí tá no trabalho com a cabeça em casa, tá em casa com a cabeça no show, tá no show com a cabeça no trabalho, o trabalho com a cabeça em casa e assim por diante. E o Tozinho, nosso professor, falou lá atrás, quando inventaram as abas do Internet Explorer, ele botou no retroprojetor aquelas abas que tinham acabado de inventar, porque antigamente era só uma tela. Era uma depois coisa começaram só. a inventar as abas. E ele falou, acabaram de inventar a nova doença do século XXI. E deixou a gente lá achando que ele era um viajandão, como dizem. E ele falou, cabeça em outro lugar. Isso aí, a felicidade não mora aí. Então, simples dica. Pensa o que você vai fazer para você virar um especialista em aqui e agora. O que é isso? Comer comendo, brincar brincando, conversar conversando. É um desafio, né, para mim também, claro, mas eu costumo dizer que eu falo que é a teoria das flechas pode ajudar. A dica final, vai pra gente encerrar. Vai de modo grosseiro. A flecha para frente te deixa ansioso, a flecha para trás pode te deixar triste. Então, tenta exercitar as outras flechas que sobraram. Flecha para frente, que a cabeça no amanhã ou no daqui a pouco não é saudável. A flecha para trás, com a cabeça muito no ontem também não. Então, em vez de tirar essas flechas que não tem como tirar, coloque as outras. As flechas para o lado, para cima e para baixo. O lado é realmente olhar para quem está do seu lado naquele momento que você se sentir ansioso e pensar na história daquela pessoa. Pô, o Fernando está aqui, se conhece faz um tempão, né? Se arrumou hoje aqui, preparou tudo, comprou o aparelho, pensou num podcast, 20º episódio, ele tá aqui olhando para mim aqui na tela, pô, flecha pro lado, nas pessoas que estão com você, me segura um pouco aqui. A flecha para cima, claro, é da gratidão que todo mundo fala, mas não vale, meu Deus, obrigado por tudo, nem o universo, obrigado por tudo. Escolher uma coisa para agradecer, toda hora que você lembrar disso, agradecer hoje pela tecnologia, agradecer pelo ambiente, qualquer coisa que você quiser agradecer, pelo café. Café é bom, café é importante. E a flecha para baixo, que a Amanda que deu o nome, que é o check-in. Faça o check-in. Onde eu tô? Tô no planeta Terra, América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo, Taubaté, no bairro do Bonfim, tô no Bosque Independência, dentro do quartinho de música. Tá, isso dá uma segurada, assim, a gente. Nessa hora que eu tô falando disso, lembrando por que você tá aqui, por que eu tô aqui, eu não consigo pensar no daqui a pouco e não consigo pensar no antes, porque talvez um pequeno exercício para você treinar a ser um especialista em aqui e agora.
controle as flechas. Perfeito. Como diretozinho, né? Essas abas são uma xoxorcidade tremenda, né? A verdade, ele falava isso. Lembra? A turma chegou a fazer camiseta dele, mas legal. Rafinha, você me permite, então eu vou dar mais 2 dicas rapidinhas que acho que a gente falou aqui, mas quem quiser, confere lá o Evandro Rodrigues e o Errando na Música. Eu vou deixar os Instagram aqui marcados, mas porque a gente tá falando de improviso e de que isso pode ajudar. Enfim, é um material a mais aí para quem quiser ver alguma coisinha a mais. Rafinha, mais uma vez, pô, demais. Ó, quando vier para cá, por favor, dá um toque, tem meu contato aí, a gente se fala, a gente se encontra aí para deixar a molecada brincar um pouquinho e trocar uma ideia aí, dar um pouquinho, viver um pouquinho mais junto. Beleza? Quando vier pra cá também, tô em Taubaté, pessoal. Taubaté, né? Eu sou o cara das paródias de Taubaté. Taubaté. Eu passei por perto nas férias, fomos no caminho, não parei, mas da próxima vez eu vou pensar em fazer uma paradinha em Taubaté, se você tiver por pertinho da Dutra aqui, da Carvalho Pinto aqui, você passa na porta de casa quando você tá vindo pra cá. Bom saber, porque se o próximo passar por aí, eu falei, Rafinha, você tá em casa? Vem, ó, o cafezinho vai estar te esperando. Vou tomar café. Rafinha, muitíssimo obrigado, cara. Fica bem aí. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Beijo pra todo mundo que escutou e compartilhe com alguém. Aproveita já e manda pra alguém. Valeu.